Nessa aula, a gente vai falar sobre design de interação e como é que funciona esse processo. Então, primeiro, vamos entender alguns conceitos envolvidos aí. Bom, quando a gente fala em interação, né, a gente usa muito esse modelo dos golfos de interação, né, que é um modelo baseado na teoria da ação. Então, basicamente, o que a gente está fazendo é o seguinte: a gente está dividindo aqui com essa linha vertical, a gente divide a atividade que vai ser desenvolvida. Então, tudo que acontece para a esquerda dessa linha tracejada é uma atividade mental, ou seja, isso acontece dentro do nosso cérebro, né? E tudo aquilo que está para a direita da linha tracejada é uma atividade física. Então, basicamente, né, a gente tem outra divisão que é uma divisão que divide a parte de cima da parte de baixo, né, com essa linha horizontal aqui pontilhada. Então, basicamente, na parte de baixo, a gente é quando a gente informa para a máquina o que a gente quer dela. E na parte de cima, a gente recebe a resposta da máquina, né? E é o output da máquina, portanto, é o input do nosso cérebro. Então, o processo de interação, ele se baseia muito em a gente ficar girando aqui no que a gente chama de golfo, né? Então, basicamente, é quando eu tenho de um lado um humano, do outro lado uma máquina, né? E me comunicar com essa máquina consiste em eu conseguir atravessar esses golfos da forma mais confortável possível, né? Então, basicamente, a gente, quando quer interagir com a máquina, né? A gente começa com objetivos, né? Que são os objetivos que a gente tem. E a partir desses objetivos e de expectativas que a gente tem do uso do software, a gente então elabora um conjunto de intenções. Essas intenções, elas são então, é, é, elas viram, né, a partir das intenções a gente especifica uma ação e depois a gente executa. Então imagina que a gente está sentado em casa e eu vou levantar e vou até a cozinha de casa, né? Ou eu vou levantar para ir no banheiro. Então eu tenho essa intenção, né, de ir até o banheiro e eu tenho uma expectativa da forma como eu vou fazer isso, né? E ela vai ser muito parecida como eu faço todos os dias. Eu levanto, eu me viro para o lado da porta, eu caminho, né? E finalmente faço o que eu tenho que fazer. Então, essa é a minha intenção, eu tenho, que é alimentada pelo meu objetivo, que é ir no banheiro, e pelas expectativas de como é que isso vai acontecer. Então, com base nisso, a gente elabora a intenção e depois eu especifico a ação. Bom, então tá. Se o que eu quero fazer é ir até o banheiro, a primeira coisa que eu vou fazer é levantar daqui onde eu tô. A segunda é me virar em direção à porta. E a terceira é começar a dar passos para lá. Então, tudo isso mentalmente, né? Tudo até aqui é uma atividade mental, né, onde eu quero informar alguma coisa para a máquina. E aí, finalmente, eu faço a execução, que é, de fato, levantar, de fato, me virar, de fato, dar os passos. Quando eu estou falando em interação com uma máquina, então, esse meu exemplo foi um exemplo de interação no mundo real. Mas o que a gente está falando aqui é uma interação humano-máquina, né? Então, digamos que eu queira fazer uma consulta no mapa, né? Então, estou na frente da máquina e eu quero saber qual é o melhor caminho para eu ir de casa até a universidade. Então, eu tenho esses meus objetivos, eu tenho a minha expectativa, porque eu já usei o meu aplicativo de mapas, vamos dizer que aqui eu estou usando o Google Maps, tenho uma expectativa como ele funciona, então, a partir dos objetivos e expectativas, eu tenho essa intenção. Bom, então tá, se eu quero descobrir o caminho, eu vou fazer uma consulta no mapa. Bom, a partir disso, eu já penso, então, como é que eu vou especificar essa ação que eu ainda que eu não fiz. Eu disse, bom, então tá, eu vou abrir o aplicativo de mapas e aí tem lá um campo onde eu coloco o lugar para onde eu quero ir. Então, a partir disso especificado, eu vou lá e executo, né? Então, de fato, né, eu interajo com a máquina. Então, a primeira interação vai ser eu clicar no aplicativo de mapas, né? Então, aqui a gente está no nível bem baixo. E eu vou mandar esse comando para a máquina. Bom, a máquina vai me devolver um resultado, né? E esse resultado normalmente é o aplicativo aberto, né? Então, o aplicativo está aberto e aí a minha atividade física humana, né? Porque todos esses quadradinhos dizem respeito ao ser humano,
né? O que eu vou fazer é perceber o que está acontecendo ali. Eu disse, olha só, realmente abriu uma janela. E eu vou interpretar aquilo que eu percebi. Então, a minha interpretação nesse caso é eu ver que a janela está aberta, né? Eu avalio, tá bem, tá aberta, e agora eu vou elaborar meu próximo objetivo. O próximo objetivo é eu digitar o endereço. Então tá, eu tenho um aplicativo que está aberto, objetivo, expectativa, traço a intenção, que é digitar o endereço, especifico como é que eu vou fazer isso, vai ser usando o teclado e executo. Então, mandei o endereço para a máquina, ela vai processar, né, vai me informar o caminho e vai exibir. Então, eu percebo que houve uma alteração naquilo que estava sendo exibido. Agora, além do mapa, eu tenho um caminho desenhado. Eu interpreto esse caminho, se eu estou feliz ou não com o resultado que ele me deu. Se, por exemplo, ele me mandou para um outro lugar que não era o que eu queria, eu vou perceber que alguma coisa aconteceu errado. Interpreto o que estava ali, né, avalio, decido o que eu vou fazer. Se o resultado era bom, eu então, né, a minha próxima tarefa vai ser mandar encerrar o aplicativo. Se o caminho não era bom, ele pegou o endereço que era errado, isso às vezes acontece, então eu vou avaliar esse resultado, né, e o meu objetivo vai ser, bom, então tá, alguma coisa eu fiz errado, eu vou fornecer o endereço e começar tudo outra vez. Então, basicamente, interagir é a gente ficar dando voltas aqui, atravessando o ciclo de comunicação, né, de mandar um comando para a máquina, receber o retorno e avaliar o que eu recebi. Uma outra coisa que é interessante a gente pensar é assim, né? Então, a partir de uma intenção, eu vou especificar uma ação. Entre aquilo que eu pretendo fazer, né, e a forma como eu especifico isso, existe uma distância aqui, né, entre o que a gente quer fazer e o que a gente faz de fato. Essa distância entre a intenção e a especificação da ação, a gente chama de distância semântica. E aquela distância entre o que eu especifiquei e o que de fato eu executei, a gente chama de distância articulatória. Bom, então tá. Então, a outra coisa que eu acho que eu não tinha mencionado ainda, né, é que esse ciclo de baixo, que é quando a gente fornece informações para a máquina, ele se chama, né, esse aqui é o golfo de execução, né, onde eu estou enviando uma demanda. Ao passo que o golfo aqui de cima, né, que a gente receber uma informação, interpretar ela e avaliar, é o que a gente chama de golfo de avaliação. Então, esse é um diagrama bem interessante que nos mostra como é que funciona esse processo. E aqui vocês podem perceber que esse processo é um processo praticamente todo mental, né? Então, todo mental não, desculpem, todo humano, né? Grande parte é mental e uma parte menor é a parte interativa. Mas todos essas ações aqui, todos esses quadradinhos representam uma atividade humana. Então, vê que a gente está analisando muito mais o lado humano do que a máquina. Bom, a gente vê aqui um outro modelo que é muito parecido com aquele, né? Então, a gente também tem o golfo de execução, também tem o golfo de avaliação, a gente tem aqui o nosso humano, que é o usuário, e a gente tem a máquina aqui do lado. Então, esse modelo aqui, que foi proposto por Norman, né, em 1986, faz algum tempo já, ele tenta mostrar qual é a maneira correta, né, da gente fazer esse projeto de desenvolvimento de interfaces. E a gente leva em consideração aqui que nós vamos ter 3 modelos, né? Isso acontece praticamente todo o tempo e a ideia é que nós temos personagens diferentes, que é o que a gente chama de stakeholders aqui nesse processo. Então, de um lado, eu tenho o usuário. E o usuário tem um modelo do aplicativo na cabeça dele, que é como é que ele acha que funciona, né? Então, a gente não costuma ler manual das coisas, a gente tem uma expectativa de funcionamento, né? E quando o produto real ele corresponde à nossa expectativa, isso nos faz feliz e a nossa atividade, né, a tarefa é resolvida rapidamente. Mas basicamente é importante aqui a gente saber que existe esse modelo de uso do usuário, né? E que está na cabeça do usuário. Por outro lado, o software que roda em uma máquina, ele foi projetado por alguém, que normalmente é um designer. E esse designer, ele tem um modelo de design, que é a maneira como ele pensou que deveria ser o software. Então, normalmente, se a gente faz bem feito, né, o modelo de design ele é baseado
no modelo do meu usuário, como é que o usuário é, no conhecimento que eu tenho do meu usuário, no conhecimento que eu tenho da tarefa que deve ser executada e nos demais requisitos que a gente precisa levar em conta aí. Então tá bem, então eu tenho o modelo design, que é como as coisas, né, em tese vão acontecer, e eu tenho o modelo de uso, que é como é que o usuário acha que vai acontecer. E eu tenho ainda um terceiro, que é o modelo físico, que é como as coisas são. Então, entre aquilo que a gente especifica e aquilo que é implementado, existe um caminho, né? Mas existe uma distância aqui. Às vezes, essa distância ela acontece por restrições tecnológicas, né? Aquilo que eu queria fazer, eu não consigo fazer exatamente do mesmo jeito, e aí a implementação fica diferente do projeto. Às vezes, tem a ver com a pessoa que faz o design, que não é o mesmo que faz a implementação. Então, em grandes empresas, né, a gente tem o projetista de software e a gente tem os devs. Bom, então, de fato, a gente tem aqui 3 modelos. O do projetista, o implementado e o modelo de uso. E aí, se eu quero garantir uma boa travessia desses golfos, que sempre é o meu objetivo, né, a melhor maneira é a gente, então, trabalhar para que esses modelos todos sejam o mais semelhantes possível. Ou seja, se aquilo que está implementado corresponde 100% ao que está projetado pelo designer, e se o modelo de uso, ou seja, se aquilo que o usuário tem em mente também corresponde ao que está no modelo de design no físico, esse é o melhor dos mundos, porque todo mundo está enxergando o software, né, o nosso artefato interativo exatamente da mesma maneira. Então, essa é o que a gente busca, é aproximar esses 3 modelos aí. Iguais nunca vão ser, quanto mais próximos eles forem, melhor é o nosso resultado no final. Bom, então, o que a gente quer primeiro é passar, né, ir do modelo conceitual até o projeto efetivamente. Então, quando a gente vai projetar um software interativo, a gente começa com esse modelo conceitual, né, o que é uma visão de alto nível, né, onde eu tenho o plano de como é que o sistema funciona. A partir disso, eu vou então fazer o projeto. E o projeto, ele é uma descrição sistematizada das ações, né, onde eu tenho as minhas tarefas todas modeladas, né? Em geral a gente faz isso hierarquicamente. Como é que as informações vão ser apresentadas, né? Eu vou usar o quê? Vou usar texto, eu vou usar fala, eu vou usar desenhos, né? Enfim. E aí a gente precisa também nesse processo aqui definir como é que a gente mede o desempenho dos usuários. Então esse é o nosso processo aí de modelagem conceitual. Bom, esse slide mostra um pouco que, assim, ilustra aquilo que eu vinha falando, né? Então, muitas vezes, essa é uma cena clássica que a gente vê na rua, né? Onde existe aqui o design, né? Então, isso é um projeto de uma praça, né? Então, tem os caminhos que foram pensados lá no projeto, e esses caminhos quase nunca eles correspondem àquilo que o usuário quer, né? Então, o projetista pensa, não, que bacana vai ser as pessoas chegarem nessa praça e elas caminharem por esse caminho, então pronto, eu vou pavimentar aqui e o resto vai ser verde. E quando a gente vê, né, na prática, não raro, a gente tem uma situação como essa, que é alguém que diz assim, puxa vida, esse caminho aqui, não era aqui que eu queria ir, eu queria atravessar aqui pelo meio, porque é onde eu tenho que ir, lá naquele prédio. Então esse era o caminho que eu queria, né? Então a experiência do usuário, né, ela nem sempre corresponde ao design. Quando é que eu vou ter, né, então, um modelo de design que é o mesmo modelo do usuário, quando essas duas coisas convergirem, né? Então, tem um exemplo que eu sempre gosto de usar numa universidade nos Estados Unidos, que, se não me engano, é a Universidade de Irvine, mas eu não tenho 100% de certeza, que quando eles construíram o campus novo deles, que é o atual, eles não fizeram nenhum caminho, eles colocaram os prédios onde tinha que colocar e gramaram todo o resto, né? E deixaram as pessoas caminharem em cima da grama como elas queriam. No final das contas, né, passado algum tempo, se formou esses caminhos aqui, que eram os caminhos lógicos, né? Que a experiência, ela mostrou que, a experiência dos usuários mostrou que seriam os ideais. Então, a partir dessa primeira observação, aí sim eles pavimentaram, né, os caminhos que já tinham sido definidos. Então, esse
é um exemplo prático, assim, né, de como é que a gente deve fazer o projeto. Ou seja, é importante eu sempre ter o meu usuário envolvido no processo. Bom, a gente tem usado, né, no processo de desenvolvimento de software, né, a gente tem usado a técnica de design thinking, né, que é onde a gente tem esse duplo diamante aqui. Então, onde a gente passa por etapas, né? Então, primeiramente a gente entende o problema e depois a gente gera a solução. Então, é exatamente disso que eu estou falando aqui. Antes de propor uma solução, é preciso a gente entender o problema, né? Então, a gente entende, observa de algum ponto de vista, de qualquer ponto desses, né? Eu volto para o outro, né? É a partir desse entendimento que a gente tem aí, gera as ideias, né? O projeto, depois prototipa e depois testa. Né? O protótipo nunca é definitivo, a gente tem N níveis de protótipo, né? Que a gente propõe, a gente testa, avalia se o que está feito funcionou ou não e volta para onde tiver que voltar nesse processo aí, e ele acaba sendo cíclico. Quando a gente coloca software interativo, né, então o IHC, aqui no duplo diamante do Design Thinking, então basicamente, né, entender o problema é a gente olhar as metas de projeto, né, como a gente já tinha olhado anteriormente. Então tem a meta de projeto, aí eu tenho as metas de usabilidade, né. Depois a gente analisa qual é o contexto em que a aplicação vai funcionar, quem são os meus usuários, quem são as tarefas. Então tudo isso é a primeira parte. Depois a gente passa por essa fase de observar, que é onde a gente observa as necessidades relevantes, né, para realizar essa tarefa, para que o usuário realize a tarefa, lembrando que eu estou falando sempre da parte interativa, né, de um sistema. Bom, a partir dessa processo de observação, a gente passa então para o ponto de vista, que é a gente delimitar qual é o espaço do problema, ou seja, no processo de realizar uma tarefa, tem uma parte que é interativa e é nessa que a gente vai focar aqui, então a gente delimita o nosso escopo de trabalho. A partir disso se faz então, se projeta a interação, projeta os espaços de comunicação, né? Então escolhendo quais as metáforas que a gente vai usar, que paradigmas, quais são os estilos de interação, e é a partir daqui então que a gente elabora o nosso modelo conceitual. Feito isso, né, se faz um protótipo, testa esse protótipo com o usuário e depois refaz o processo à medida que faça sentido, né? Bom, então, a maioria dos processos de design IHC, eles são processos centrados no usuário. E essa é a coisa mais importante da gente levar como mensagem dessa aula aqui, né? Então, as características desses processos, a gente vai ver alguns daqui a pouco, elas são todas muito semelhantes, né? Então, é importante que a gente sempre tenha o foco no usuário e nas necessidades do usuário, que os modelos sejam passíveis de experimentação para que a gente consiga obter medidas, né, métricas que sejam bem definidas e que eles sejam iterativos. Então, eu sempre vou usar a interação, né, da forma mais confortável possível para facilitar aquela travessia dos golfos, como a gente falou agora há pouco. Bom, no processo centrado no usuário, né, então o modelo mais simples que a gente tem é esse modelo que a gente está vendo aqui, e basicamente ele sempre parte do princípio que o começo de tudo, né, é pela identificação das necessidades, definição de requisitos, né, ou seja, é a análise do problema, a análise do meu usuário. Então, a partir dessa primeira análise aqui, né, a gente então faz o design, ou seja, o projeto da nossa interface. Então, se o projeto ele não contempla todas as minhas necessidades, eu posso voltar, identificar novas necessidades, definir novos requisitos e fazer o redesign. Uma vez que eu esteja satisfeita com o design, o próximo passo é construir uma versão interativa, ou seja, prototipar. E daí, se o protótipo está de meu agrado, eu posso avaliar. Mas se ele não está, eu posso voltar e fazer mais um redesign, mais uma construção de protótipo,
né? Se o redesign ainda não está bom, posso subir e identificar necessidades. Então, quer dizer, a gente vai de uma parte dessas para outra com toda a tranquilidade em todos os sentidos. Então, Então, primeiro, identifico resultados, identifico requisitos, necessidades, faço design. A partir do design, prototipado, avalia. Quando estou feliz, saio com o produto final. Se não estou feliz, redesign. Ou ainda o novo levantamento de requisitos. Então, a ideia é poder ir de uma etapa para outra, né, e percorrer isso de uma forma iterativa. Nesse outro modelo, né, ele é muito parecido. Eu gosto desse aqui, né, gosto mais desse, porque esse aqui bota a avaliação no centro. Então, basicamente, né, esse é o ciclo de vida no modelo estrela, onde a gente, né, faz análise de tarefas dos usuários, das funções, especifica requisitos. Então, e durante todo o processo eu avalio. Então, eu especifiquei requisitos, avalio e reespecifico. E fico nesse vai e vem o número de vezes que for necessário. Analiso as tarefas do usuário e as funções, avalio se fiz direito, volto. Faço o projeto conceitual, de novo, avalio o projeto conceitual. Faço o protótipo, avalio o protótipo. Implemento a versão final, avalio, né? Então, quer dizer, de cada um desses passos, eu posso ir para qualquer um dos outros. Mas essa passagem de um para o outro sempre passa pela avaliação. Então, assim, de fato, a avaliação é a parte mais complexa, né, no processo da gente desenvolver software. E, naturalmente, a técnica de avaliação que a gente vai usar, ela depende do ponto em que a gente está, né? Então, às vezes, a minha avaliação é medindo o tempo, medindo o número de erros. Só consigo fazer isso quando eu tenho uma implementação, né? Então, às vezes, a avaliação é eu verificar se eu estou seguindo, né, uma checklist, né? Então, nessa hora eu posso... Essa é uma técnica boa para usar com a análise de tarefas, né? Bom, então, dito isso, né, a gente tem, né, esse conjunto de técnicas que nos ajuda a entender, né, e avaliar aquilo que eu estou fazendo, é o que a gente chama de UX Research, né? Então, esse é o termo para métodos de pesquisa com o usuário, né? Então, é onde eu vou entender, escolher que técnica usar para testar, né, o que quer que seja. Então, nesse diagrama aqui, que eu estou até quase na frente dele aqui num pedaço, né, ele é um diagrama um pouco complexo e que nesse momento em que a gente está vendo esse conteúdo aqui, ele é um pouco difícil de entender, né? Mas basicamente a gente tem um gráfico onde as técnicas que estão para a esquerda são técnicas qualitativas e as técnicas que estão para a direita são técnicas quantitativas, que atrás da minha cabeça. Quanto mais para baixo tiver, são técnicas que envolvem mais atitudes. E quanto mais para cima, são técnicas que envolvem mais o comportamento, tá? Então, basicamente, a gente pode... Uma das técnicas, que é uma técnica que é qualitativa e que avalia a atitude, é fazer entrevistas. Então, eu posso fazer uma entrevista com o usuário para entender o que ele espera de um produto. Mas eu também posso fazer uma entrevista com ele para entender se ele gostou daquilo que eu ofereci. Então, ela funciona em mais de um momento, né? Eu tenho outras técnicas aqui, eu não quero entrar muito no detalhe disso, né? Então, uma técnica que é muito usada quando a gente está testando um software é pedir para o usuário escrever um diário. Então, ele vai escrevendo tudo aquilo que funcionou a cada dia. Essa é uma técnica que ela está entre a qualitativa e a quantitativa, mas ela ainda mede a atitude. Outra técnica que está aqui em cima, né, é a técnica de eye tracking, né, que é quando eu quero anotar para onde é que o usuário está olhando, né, a visão dele está onde, ele está olhando para esse canto, para aquele, para qual janela, para qual desenho. Essa é uma técnica que mede um comportamento do usuário, né? Se eu quero comparar uma interface com outra, a gente faz um teste AB, também é comportamental, né? Enfim, e a gente tem aqui um conjunto de técnicas
bem grandes, né, que nos levam a entender o que está acontecendo. Então, esse diagrama é muito parecido com o outro, né, ele só mostra aquele outro mas numa forma um pouco diferente, né, então a ideia é, pensando no que é comportamental, o que é atitude, qualitativo ou quantitativo, né, então, basicamente, o que é comportamental é o que as pessoas, quando eu quero saber o que as pessoas fazem, né? Já o de atitude, eu quero saber o que as pessoas dizem, né? Então, do produto que elas estão testando ou da vontade que elas têm, né? Na técnica qualitativa, ela mede os porquês e como a gente resolve um problema. Ao passo que a quantitativa, ela mede quantidades, né? Número de acertos, tempo despendido para executar alguma coisa, né? Então, essa é a ideia. Então, dependendo daquilo que eu quero saber, né, o que eu quero avaliar, eu vou escolher uma técnica que é mais comportamental, que é mais de atitude, que é usar uma qualitativa ou uma quantitativa. Então, eu preciso primeiro saber o que eu quero medir, para então eu definir como é que eu vou encaminhar a minha UX Research. Bom, outra coisa que também é importante, né, que a gente usa quando trabalha com desenvolvimento de software, né, e com engenharia de software, basicamente, né, uma técnica muito usada para fazer o desenvolvimento é usar o desenvolvimento em cascata, né, onde a gente primeiro especifica, né, a partir dessa especificação a gente vai obter um conjunto de requisitos. A partir dos requisitos, a gente faz o projeto, né, o design do sistema. Vai sair daqui um conjunto de especificações funcionais. Eu, então, implemento, né, a saída é o código e aí, finalmente, eu testo. Onde é que a gente aplica a UX Research aqui nesse processo? Em vários momentos, né? Então, eu aplico quando eu estou especificando, onde eu vou fazer aqui uma análise competitiva, comparando uma técnica com a outra. Eu aplico quando eu faço entrevistas, né, ou quando eu faço outros levantamentos, né? Aí recebo os requisitos a partir da especificação. Durante o projeto, a gente vai de novo usar entrevistas para fazer a avaliação daquele projeto. Eu vou usar a construção de cenários, eu vou usar protótipos em papel. Né? Depois a gente faz como é que diz? A implementação, né? E finalmente, lá nos testes eu vou usar, e aqui de novo eu estou na frente, né? E lá nos testes, o que a gente vai fazer é usar, então, as técnicas quantitativas, onde aí sim eu consigo fazer medidas de tempo, medidas de erros, e etc. Outra maneira que a gente usa, né, para fazer o desenvolvimento de software, outra técnica, né, é usar o desenvolvimento em espiral, onde a gente parte, né, onde a ideia é que tão cedo seja possível eu tenho uma versão completa do meu sistema, mesmo que grande parte esteja capenga ainda. E aí eu vou fazendo esse desenvolvimento iterativo em ciclos, né, onde eu começo examinando requisitos, definindo coisas, criando, e assim a gente vai até chegar no produto definitivo. Quando é que num processo como esse eu aplico UX Research? Então, de novo, quando eu estou fazendo levantamento de requisitos, a gente faz entrevistas. Depois, no próximo ciclo, eu posso fazer grupos focais, né, que são entrevistas em grupos. Depois a gente faz, né, nos outros níveis, eu vou fazendo testes de usabilidade, até lá pelas tantas usar o Site Analytics, né, que é aqui também uma sugestão. Né? Então a ideia aqui é mostrar quando o software é interativo, né, como é que técnicas a gente acaba usando em cada um dos momentos. Bom, um outro processo centrado no usuário, né, é um processo de engenharia de usabilidade que foi proposto por Nielsen. Né? Então, o que esse processo diz? Ele é muito parecido com os demais. Né? Então, basicamente, a ideia é: a gente precisa primeiro conhecer o usuário, depois
olhar outras soluções já existentes, né, ou para se inspirar ou para encontrar uma solução já pronta. Depois eu defino quais são as minhas metas de usabilidade, implemento designs paralelos ou avalio designs paralelos, né, designs alternativos para escolher um entre uma coleção. Sempre adotar um design participativo, né? Então assumindo que o usuário ele é sempre parte do processo aqui, ele deve estar envolvido no meu processo de projeto e desenvolvimento de uma interface. Então lembrando que quem tem que estar envolvido aqui não é quem está me contratando para desenvolver, mas é o próprio usuário. Então, se eu estou fazendo um software para caixa de supermercado, eu não tenho que ouvir o dono do supermercado e nem o gerente. Quer dizer, tenho que ouvir também. Mas quem tem que estar nesse processo envolvido é o caixa, né? Porque é ele que entende. Então, assim, a gente observa muito isso em produtos, né? Então, de vez em quando tem um produto que muda a embalagem, né? Então, a lata de leite condensado chegou um momento que ela não era mais um cilindro, né? Que ela tinha uma forma, assim, ela ia mudando, ficar mais magrinha, mais gorda depois. E quando a gente olha para uma lata dessa, a gente diz, para quê? Por que mudaram? Agora, como é que eu vou tirar todo o leite condensado que está grudado na lata? Né? Ela ficou toda irregular, eu não consigo mais, então tem um desperdício de produto. O consumidor, ele consegue ver isso claramente. O projetista, provavelmente ele pensou, puxa vida, uma lata tão feia, sempre tão cilíndrica, vamos criar uma forma diferente, transformar ela em alguma coisa. Mas ele não viu o lado da usabilidade, né? O que as pessoas de fato elas querem, né? Então, às vezes, é muito mais fácil para o usuário enxergar o que ele não quer e o que ele quer do que para quem está projetando. Então, por isso, o design participativo é super importante nessa fase. Então, outra coisa importante aqui é a gente fazer um design coordenado da interface como um todo, né? Projetar até a avaliação final, aplicar diretrizes de análise heurística, né? Então usando experiências passadas de usabilidade, construir protótipos, fazer testes, realizar testes empíricos e finalmente, de novo, praticar o design iterativo. Então, entendendo que eu preciso da participação dos stakeholders todos e que de uma fase eu posso voltar para outra a qualquer momento, como a gente viu naqueles modelos anteriormente. Tá? Então, basicamente, né, a gente tem duas maneiras, dois processos aí que são centrados no usuário. Um deles é incremental, né, onde a gente vai construindo as coisas pouco a pouco, faltando muitos pedaços. O outro dele é iterativo, né, onde a gente começa, né, sempre com uma versão do produto acabada, né, onde eu consigo, desde do momento 1, entender aonde eu vou chegar, e aí a gente vai em ciclos sucessivos, né, vai melhorando o processo todo até chegar no produto final. Então, nesse processo de design participativo, envolvendo o usuário, onde eu quero garantir que a travessia dos golfos ela acontece da forma mais natural e agradável possível, a gente em geral usa esse processo iterativo. Então, acho que essa era a nossa ideia aqui, né? Então, nos encontramos no próximo encontro.